padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos juntos, por graça de Deus, para proclamar a palavra, tarefa nossa como testemunhas de Cristo e nos deixarmos por ela interpelar, compreendendo e convencidos de que sem a força do amor de Deus não damos conta de ir muito adiante e de levar a bom termo a tarefa que temos como cidadãos e cidadãs e como discípulos e discípulas de Cristo. Por isso a palavra vai nos mostrar os discípulos que saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Precisamos então compreender e experimentar a força da presença amorosa de Deus em nós e no nosso meio. Ajude-nos o que encontramos nos sermões de Santo Agostinho, quando ele comenta: Cristo, que é Deus eternamente, nasceu como homem no tempo. Apareceu aos homens como um homem, filho do homem. Sendo Deus no homem, realizou muitos milagres. Enquanto homem, padeceu muitos sofrimentos da parte dos homens, mas ressuscitou depois da morte, porque Deus estava no homem. Passou ainda 40 dias na terra, homem no meio dos homens. Depois, perante seus olhos, subiu aos céus como Deus no homem, lá onde está sentado à direita do Pai. Tudo isso nós cremos, embora não vejamos. Recebemos ordem de amar a Cristo, Senhor, a quem não vemos, e exclamamos todos dizendo: eu amo a Cristo. Quem não ama seu irmão, a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Mostra que amas o pastor amando as ovelhas, pois as ovelhas são os membros do pastor. Para que as ovelhas fossem seus membros, foi como um cordeiro levado ao matadouro. Para que as ovelhas fossem seus membros, foi dito a seu respeito: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas esse cordeiro possui muita força. Queres saber o quanto é forte? Pergunta Santo Agostinho. O cordeiro foi crucificado e o leão foi vencido. Vede e reconhecei com que força o Senhor Cristo governa o mundo, ele que por sua morte venceu o demônio. Amemos, portanto, também a Cristo e nada nos seja mais caro do que Ele. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Amado e amada de Deus, o Senhor se manifesta aos discípulos como se manifesta a nós, ali à beira do mar de Tiberíades, na vida de cada um de nós. O nosso desafio, como foi o grande desafio a Pedro, Tomé,
aos filhos de Zebedeu e aos outros 2 discípulos de Jesus que ali estavam, este mesmo desafio é posto a mim, a você, a cada um de nós. Por isso a importância de celebrarmos bem e de vivenciarmos o tempo da Páscoa, na escuta da palavra de Deus para nos tocar. Pois ele vem e se manifesta nas circunstâncias de nossa vida, como ali, quando Pedro diz, eu vou pescar. Os outros também disseram, nós vamos contigo. Entraram na barca e foram pescar. E naquela noite não conseguiram absolutamente nada. Não conseguimos absolutamente nada quando o Senhor não está presente na nossa vida ou quando Ele se manifesta e nós não o percebemos. Não damos conta de levar adiante apenas por nossa força. De manhã, Jesus estava de pé na margem. Eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus dialoga com eles, dizendo, tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham nada, nada tinham pescado. Escutaram a ordem e vão obedecê-la. E por serem obedientes à ordem do Senhor, vão ser exitosos no seu trabalho. O Senhor diz a eles, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram e não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixe. Foi então quando o discípulo que Jesus amava percebeu pela força do amor. Ele disse, é o Senhor. Quando Pedro ouviu, vestiu sua roupa, estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando-a cheia com muitos peixes. Preciosa é a reflexão que encontramos nas catequeses de Jerusalém e aqui compartilho para compreendermos a força do amor de Deus em nós e no meio de nós. Essa catequese lembra, batizados em Cristo e revestidos de Cristo, vós vos tornastes semelhantes ao Filho de Deus. Com efeito, Deus que nos predestinou para a adoção de filhos, tornou-nos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Feitos, portanto, participantes do corpo de Cristo, com toda razão, somos chamados cristãos, isto é, ungidos, pois foi para nós que Deus disse, não toqueis nos meus ungidos. As catequeses de Jerusalém dizem, tornastes-vos cristãos no momento em que recebestes o selo do Espírito Santo, e tudo isto foi realizado sobre vós em imagem, uma vez que sois imagem de Cristo. Na verdade, quando ele foi batizado no Rio Jordão e saiu das águas nas quais deixara a fragrância da sua divindade, realizou-se então a descida do Espírito Santo em pessoa, repousando sobre ele como o igual sobre o igual. Abramo-nos, supliquemos a Deus esta graça, a ação do Espírito Santo, para que em nós se manifeste a força de Deus e nós possamos, por esta força do amor de Deus em nós manifestada pelo Espírito Santo, levar adiante a nossa vida e fazer dela uma vida de amor, de justiça e de paz. Supliquemos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.